Governador, bom dia. Ótima notícia que o senhor mesmo deu hoje, que o seu teste para a Covid-19 deu negativo o coronavírus. Bom dia, governador. Datena, bom dia. Muito obrigado. Obrigado pelo seu gesto de solidariedade. Seja comigo, seja com o Dr. Davi Wipp, o Zé Henrique Guerra e com todas as pessoas que estão, como você falou, liderando esse processo e ajudando a salvar vidas. Portanto, muito obrigado pelo seu gesto solidário. Como sempre, aliás, você não agiu agora diferentemente do que sempre fez ao longo de toda a sua vida, Datena. Governador, realmente hoje eu estou muito chateado. Eu já fiquei desde ontem, né? Porque o Davi é um amigo que já me tirou de tanta situação difícil. Todas as situações difíceis, eu e minha família, que eu enfrentei com a minha família, o Davi teve uma participação direta me ajudando de uma maneira assim incrível e estava ajudando demais o seu governo no combate à doença. Ele continua trabalhando remotamente, ele continua, mesmo nessa fase, coordenando os trabalhos, ou o senhor determinou que outra pessoa fizesse isso, governador? Datena, boa colocação. Não, ele continua trabalhando remotamente, em casa, virtualmente, continua integrando o centro de contingência do Covid-19, apenas a coordenação a partir de hoje, nós vamos anunciar isso ao 12:30, mas aos seus ouvintes nesse momento já posso fazer o anúncio, a doutora Helena Sato, que é a chefe responsável por todo o setor de epidemias da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que integra já este centro de contingência desde o primeiro dia, desde 22 de fevereiro, com o Dr. Davi Wipp. Ela assume a coordenação geral, presencialmente e virtualmente, ela está em perfeitas condições de saúde, e o Dr. Davi resguarda a sua quarentena e faz o seu tratamento contra coronavírus em casa, mas continua ativo, ou seja, ele continua colaborando e contribuindo com a sua experiência. Talvez seja o maior infectologista do país, um dos maiores com certeza, e uma pessoa de renome internacional nessa sua área de especialidade. E como você mesmo e corretamente observou, já salvou tantas vidas, ajudou você a salvar a sua vida, ajudou a mim, inclusive, a minha família e tantas outras, milhares de pessoas ao longo da sua existência. Nós temos que orar, rezar pelo Dr. Davi Wipp. Ele está bem, vai se recuperar, mas é sempre esse bom sentimento da oração e da expressão, como você acaba de colocar nas suas palavras, que ajuda a recuperar as pessoas, e não será diferente no caso dele. O Davi acho que foi o cara que mais participou de controle de epidemias do Brasil. Com certeza. Se não foi o mais, foi um dos que mais tiveram participação aí no controle de epidemias do Brasil. Não é uma questão particular a minha e do governador, não. Ele salvou milhares, para não dizer milhões de vidas aí e ajudou a salvar. E continua fazendo isso. O coronavírus que é a mais grave de todas as crises. Muito, muito correta a sua observação. Mas o senhor tem tido uma atitude que vai na contramão, por exemplo, de muitas autoridades, inclusive do presidente da República, porque dizem que o presidente até que age de uma outra forma, mas muita gente diz que nós temos que fechar. A França hoje, por exemplo, fechou ainda mais. Ela expande para 2 meses o tal de confinamento, que é a quarentena, e aplica multas que vão de R$ 1.500 até R$ 30 mil e cadeia para quem infringe a lei pela terceira vez de 6 meses. Mas o senhor está vendo um aspecto da crise que ele é fundamental. Ontem, por exemplo, quando o presidente Jair Bolsonaro dava às empresas o direito de suspensão ao salário de 4 meses, a gente disse aqui que era um absurdo, ainda bem que ele voltou atrás, porque o senhor está vendo o aspecto, nós temos primeiro o aspecto sanitário, a vida em primeiro lugar, não tem nada mais importante que a vida, mas um processo de manutenção da vida também é a pessoa ter dinheiro para poder se alimentar. Então nós estamos vivendo uma crise que é tão terrível, né, que ela retira vidas, mas há a probabilidade dela matar as pessoas de fome também. Então nós temos que ter um cuidado terrível com essas medidas a serem tomadas. As medidas aqui em São Paulo estão sendo tomadas paulatinamente e acredito que não devam ser tão graves se a medida não o exigir, né? Dependemos da reação
dessa doença. A tendência qual é, do seu ponto de vista, governador? Bom o seu comentário, Datena. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, tomando decisões dia a dia, monitorando e de forma muito responsável. Aqui nós não tomamos medidas precipitadas, nós tomamos medidas fundamentadas. Os fundamentos vêm, primeiro, do grupo que coordena todas as informações do coronavírus em São Paulo. Esse centro de contingência do coronavírus, que tem 13 pessoas participando, o doutor Davi Uip agora fica como membro, não lidera a partir de hoje, doutora Helena Sato, mas ele continua participando, são os melhores profissionais e experientes médicos na área de epidemias e infectologia. E do outro lado, temos uma estrutura também composta por uma consultoria, a Deloitte, uma das maiores consultorias do mundo, que está trabalhando pro bono, ou seja, sem cobrar do governo do Estado, atendendo o nosso pedido, 22 profissionais da Atena. Nós temos um amplo salão aqui no Palácio dos Bandeirantes, portanto, com a distância regulamentar. Eles trabalham aqui 16 horas por dia, das 8 às 8 da manhã às 8 da noite, e nos dando informações do que acontece no mundo. Por quê? Nós temos 146 países no mundo com coronavírus. É uma crise mundial, a pior crise da história recente da humanidade. Pior do que a Segunda Guerra Mundial, só não é pior, evidentemente, do que o Holocausto, especificamente, que ocorreu. Mas, do ponto de vista do Brasil, a situação é pior do que o impacto da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, estamos vivendo numa guerra. Qual é a importância de uma consultoria profissional? Eles nos trazem as experiências de outros países. Coreia do Sul, Japão, China, além de países europeus, Estados Unidos e Canadá, daquilo que deu certo e funcionou nos países que tiveram a crise do coronavírus antes do Brasil e aquilo que não deu certo, ou medidas circunstancialmente equivocadas que foram tomadas. Isso nos ajuda a aprimorar medidas que estamos adotando aqui em São Paulo. Evita precipitação, evita suposição e melhora a razão. E é assim que estamos conduzindo todas as decisões do governo do Estado de São Paulo. Nós não podemos ter um colapso da economia brasileira e São Paulo tem essa responsabilidade, Datena. Quase 40% da economia do país gira aqui. Se São Paulo tiver um colapso na sua economia, o colapso é do país, não é só do Estado de São Paulo. Então, cuidado, zelo, equilíbrio, bom senso, informação e decisões. É assim que nós estamos administrando essa crise, nessa guerra de saúde do coronavírus no Brasil. O grande detalhe, o senhor também tem que tomar precauções, porque eu vejo o senhor na linha de frente toda hora. Eu sei que o senhor é um cara de coragem. Se não tivesse coragem, não teria chegado ao posto que chegou. Obrigado. Ou aos postos que chegou. Não, é verdade. Mas quando eu vejo o senhor entrando em hospitais, eu vejo o senhor na linha de frente, a gente começa a ficar preocupado com o senhor e com todos os profissionais que estão aí na luta, porque o senhor é uma das lideranças do país, não é? Por exemplo, quando você vê uma ameaça de uma guerra nuclear, de uma epidemia, a primeira coisa que o presidente americano faz é subir naquele Air Force One e ficar voando aí sem parar, porque ele reabastece no ar. Então as lideranças têm que ser preservadas e mantidas, né? Então eu espero que o senhor tome as devidas precauções com a sua equipe, porque nós não podemos, de repente, de uma hora para outra, deixar de ter no combate líderes como o senhor, como pessoas importantes, o presidente da República, e daí por diante, são pessoas que são fundamentais. Goste ou não da linha do raciocínio dessas pessoas, são pessoas que estão liderando o país e não é momento de ideologia. Esse Correto. momento agora é o momento de todos estarmos juntos. Eu estou aqui com um livro que eu comprei há 2 meses e nunca li, sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola matou 40 milhões de pessoas, foi em 1918. Matou 40 milhões de pessoas e não poupava a maior crise da humanidade, jovens. Datena. Não poupava jovens nem nada. A gripe espanhola, a maior crise da humanidade. A segunda maior crise da humanidade é o coronavírus. Para você ter uma ideia, nessa história. É que você está reproduzindo bem, perdão. Essa é a lembrança. A maior crise da humanidade foi essa que matou 40 milhões de pessoas na gripe espanhola. Eu não estou aqui desconsiderando outras crises gravíssimas que fatalizaram milhões de pessoas, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Mas a maior, até então, foi essa da gripe espanhola. E agora,
com o coronavírus atingindo 146 nações do mundo. É um problema mundial, uma crise mundial, e só vamos superar, Datena, concordando mais uma vez com você, se estivermos juntos. Não é hora de ideologias, partidarismos, exploração política, antecipação de processo eleitoral, rusgas. É hora, nós todos temos que estar irmanados para buscar as melhores soluções no plano da saúde e no plano da empregabilidade, a manutenção do emprego e da renda, minimamente que seja, para que as pessoas, após esse período desta guerra da saúde, possam retomar as suas vidas minimamente com condições de ultrapassarem essa fase. Teve uma reunião importante do presidente da República ontem com os governadores do Norte e Nordeste. Hoje acontece com os do Sul, Sudeste, não é? Sudeste amanhã. Amanhã? Amanhã, o senhor estará presente nessa reunião? O senhor participará dessa reunião? Claro. Nós temos pedido ao presidente da República, desde fevereiro de 2019, que ele mantenha encontros regulares com os governadores, desde fevereiro de 2019. Nós estamos em março de 2020. Mas é bem-vindo, não importa. Levou 1 ano e 1 mês para que atendesse o nosso apelo, mas está acontecendo agora. Ao invés de ficarmos aqui criticando o passado, vamos para os fatos efetivos. Amanhã a reunião com os governadores do Sudeste, o governador de Minas, do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Será virtual, será por teleconferência, começando às 9 horas da manhã, das 9 às 10 horas da manhã. E, por óbvio, eu estarei participando. Eu sou, ao lado do Wilson Witzel e do governador Ibanez, o coordenador do Fórum de Governadores, que reúne 27 governadores de todos os estados brasileiros. O governo aceitou fazer a reunião, sugeriu que fosse feita pelas regiões, nós entendemos e compreendemos bem, e amanhã teremos a reunião não só com o presidente Bolsonaro, como também, me parece, com uma boa quantidade dos seus ministros de Estado que estarão presentes lá em Brasília. Os estados do Norte e Nordeste parece que, pelo menos não reclamaram, né, do aporte financeiro do governo. Agora, São Paulo, como o senhor disse, além de ser o local que tem maior número de casos, exatamente porque grande parte da população que veio do exterior veio aqui para São Paulo. São Paulo é o estado mais rico da União, né? O São Paulo tem riquezas grandiosas, mas tem problemas à altura das suas riquezas também. E o senhor espera um aporte razoável do governo federal para o estado de São Paulo, porque vai ser necessário. Você tem toda a razão, mais uma vez, é necessário. E a visão não pode ser a visão standard. Olha, eu dou para São Paulo, o que eu dou para o Rio, o que eu dou para o Maranhão, o que eu dou para o Espírito Santo, o que eu dou para a Bahia. Todos os estados merecem consideração, todos precisam de ajuda, mesmo os estados que tiveram pouquíssimos casos de coronavírus. Mas o epicentro da crise do coronavírus é São Paulo. Então aqui é preciso uma atenção diferenciada, recursos multiplicados e condições sanitárias e econômicas priorizadas pelo governo federal. Essa será a nossa posição de defesa amanhã. De forma sensata, serena, eu não vou transformar isso num embate, mas vou defender os brasileiros de São Paulo. Os brasileiros que vivem aqui, são 46 milhões de brasileiros, e os estrangeiros que também vivem em nosso estado. Eu já desde do primeiro caso, logo após o carnaval, ou durante o período do carnaval, foi um brasileiro que retornou da Itália, infelizmente infectado pelo coronavírus. A nossa posição é defender o interesse legítimo de proteger vidas dos brasileiros aqui de São Paulo. E faremos isso. A partir do momento que São Paulo tem o maior parque industrial de empresas e negócios, tem também uma quantidade enorme de trabalhadores, né? Tem que se haver um equilíbrio para a proteção dessas empresas, porque empresa fechada significa trabalhador sem emprego. O que é que o Estado de São Paulo está pensando para fazer rapidamente para acudir essas empresas e preservar os trabalhadores, governador? Mantendo aquelas atividades que podem ser mantidas com os devidos resguardos. E cada um tendo também a sua consciência individual, consciência de cidadania, Datena. Volto a pedir, aproveitando a ampla audiência que você tem, que todas as pessoas com mais de 60 anos fiquem nas suas casas, não saiam de casa
de forma alguma, exceto para tomar a vacina, cuja vacinação, a campanha começou ontem, e nós temos drive-thru, ou seja, você não precisa sair do automóvel, leve uma camiseta leve que possa arregaçar a manga e receber a aplicação da vacina. Há vários postos que estão distribuídos pela cidade. A vacinação é feita pelo governo de São Paulo, através da prefeitura da cidade de São Paulo, mas fora isso, e obviamente alguma situação de emergência, fique em casa, resguardem-se, as pessoas com mais de 60 anos, fiquem em casa. E se você é filho, se você tem um parente próximo, ou que vive na sua casa, ou que é seu vizinho com mais de 60 anos, ajude-o a não sair de casa. Se ele precisar de apoio para um delivery, se ele precisar de apoio de delivery de alimentos ou de medicamentos, se tiver dificuldade no acesso digital no seu celular ou no seu computador, você puder ajudá-lo, essa já é uma atitude solidária. Temos que proteger as pessoas mais vulneráveis, são aquelas que têm mais de 60 anos e aquelas que têm morbidades, pessoas com deficiência, pessoas com excesso de obesidade, pessoas que tenham diabetes e outras em situação de morbidade, ou seja, com alguma doença, essas precisam ser protegidas. Nós deliberamos na última sexta-feira R$500 bilhão para as microempresas aqui do estado de São Paulo, da Atena, empresas muito pequenas, às vezes com um dono e um funcionário, 2, 3, com crédito de até R$50 mil pelo Banco do Povo, e a liberação desse crédito em 24 horas, ou seja, no mesmo dia, e empréstimos com subsídio a partir de R$50 mil pelo Banco Desenvolve São Paulo, com a liberação no limite em até 48 horas. São créditos onde você tem 1, 2 anos de carência e pode pagar em 36 vezes, com um juro subsidiado muito abaixo do mercado, para manter ativas as empresas, principalmente as microempresas. Em nível de Estado, o Estado pretende auxiliar as empresas no que tange ao pagamento de impostos, governador? Estamos avaliando isso. Já fizemos em relação às contas de gás, da Comgás, também em relação à Sabesp em contas de água. Estamos agora negociando com as empresas de distribuição de energia, é uma concessão federal, não é estadual. Estamos avaliando também o tema de impostos estaduais. Ainda não temos uma posição final a esse respeito, mas sensibilidade, passo a passo, podendo conduzir de maneira responsável. Nós não podemos ter também um colapso na arrecadação do Estado, porque se tivermos colapso na arrecadação do Estado, não vamos poder fazer investimentos na área de saúde e na área de segurança pública, que são vitais no momento de crise e no momento de guerra. Datena. Tem alguma medida importante que o senhor anuncia, além da doutora Sato, para hoje à tarde, governador? Datena, eu já até anunciei uma delas, que é exatamente a nova coordenadora, que é a doutora Helena Sato, substituindo o doutor Davi Wip, que, volto a repetir, continua colaborando, mas remotamente, da sua casa. As demais medidas, vou pedir perdão a você, serão anunciadas às 12h30, com a presença da Rádio Bandeirantes, do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Mas não custava nada eu perguntar, né? Não custava nada eu perguntar, aliás, eu tinha que perguntar. Esse é o seu papel, um bom jornalista, um bom repórter faz exatamente isso. Mas eu pensei que no momento aí de desatenção você pudesse antecipar algumas medidas, mas seria até injusto com os nossos colegas da imprensa. Agora, Garrafa, me separe, por gentileza, 3 perguntas de WhatsApp que eu tenho a impressão está estourando para o governador, está estourando o WhatsApp da gente. Então, para o governador, 3 perguntas que nós vamos fazer, porque nós temos que dispensar o governador, porque o governador tem um trabalho árduo a fazer, de ajudar a combater essa compreensão e dos seus ouvintes também. Mas só quero 3 perguntas aí que o Garrafa vai separar. Vamos negociar em 2, Datena. 2 tá bom, 2 tá bom. Vamos, hoje em dia o negócio é entrar em consenso. O senhor anunciou que as farmácias venderiam álcool em gel a preço de custo. Isso aí está sendo fiscalizado? Está sendo possível, governador? Sim. A partir de hoje, dia 24, farmácias e redes de farmácia, para ser mais preciso, e as redes de supermercados
também vendendo álcool em gel a preço de custo. E é importante que seus ouvintes tenham essa compreensão de que são redes de supermercados. As grandes redes, todas elas, a partir de hoje, dia 24, devem vender o álcool em gel a preço de custo. E as redes de farmácias também. Esse foi o acordo com a Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácias, e a APAS, a Associação Paulista de Supermercados. Isto não se aplica ao pequeno mercado, ao mercadinho, exceto se o seu dono, por consciência própria, por cidadania e por respeito à opinião pública e aos seus clientes, isso vale também para as pequenas farmácias, agir da mesma maneira. Aliás, é o que se espera de um empresário, ainda que pequeno, que ele tenha consciência também de que ele pode ter as suas margens em outros produtos, mas no álcool em gel, não. E o PROCON estará fiscalizando, para complementar a resposta. A pergunta do Bruno de São Bernardo, aqui do lado. Mercados subiram os preços de alimentos, por quê? Sendo que ainda tem comida. A ministra falou sobre isso ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que vai combater a especulação. Tem a impressão que o Estado vai na mesma direção, porque não tem por que mercado subir preço de comida agora, né, governador? Não há desabastecimento, nem falta de nenhum produto, nenhum. Tivemos um pequeno problema com o leite, que já foi superado, isso ocorreu no final de semana, com abastecimento de leite. Mas já foi corrigido, então não há nenhuma razão, e volto a repetir, Bruno, você que dirigiu a pergunta, as redes de supermercados, que são filiadas à APAS, Associação Paulista de Supermercados, se comprometeram a não fazer aumentos de preços em nenhum produto, já que não há desabastecimento, portanto não há oferta reduzida, não há razão de aumento de preço. E estão controlando também os fornecedores, ou seja, a indústria de alimentos, que também tem demonstrado muita solidariedade. Aqui eu queria registrar igualmente a posição da indústria alimentícia, seja nacional ou multinacional, da Atena, igualmente solidários. Não é hora de fazer especulação, não é hora de fazer ganhos, é hora de sermos solidários e termos consciência de que se todos nós perdermos um pouco para ajudarmos a que todos possam vencer essa crise, venceremos. Bom, mais uma pergunta então. Para concluir. Para concluir. Tá gravado esse áudio aí, ô Garrafa, é isso? Vamos ouvir então um ouvinte perguntando pro governador Dória. Eu queria saber se estava gravado ou não, estava ao vivo, então ia dar bom dia pro cara, não ia adiantar nada. Então vamos ouvir a pergunta gravada para o governador Dória. Ô Datena, bom dia. É Luiz da cidade de Tiradentes, Luiz Garcia. Me fala o seguinte, borracharia pode ser aberta ou não? Ou tem que participar aí da quarentena? São pequenas atividades, né? Boa pergunta do Luiz Garcia, da cidade de Tiradentes. Sim, Luiz e ouvintes no Datena, na Rádio Bandeirantes, podem e devem funcionar, aliás, borracharias e oficinas mecânicas também, porque elas são fundamentais para a manutenção da logística e a circulação de mercadorias, de ambulâncias, de veículos de segurança pública e privada. Portanto, borracharias e oficinas podem e devem permanecer abertas. Obviamente, cada empresário, seja ele micro, pequeno ou médio, nesta área deve ter os cuidados de resguardo. Trabalhar com luvas, usar máscaras, lavar as mãos constantemente, utilizar álcool gel também com frequência, se tiver algum intervalo longe de um banheiro com água corrente e sabão, mas com esses cuidados sanitários, manter abertas e funcionando as borracharias e também funcionando as oficinas mecânicas. Essa boa pergunta do Luiz permite da Atena esse esclarecimento. Muito obrigado ao governador João Dória, mas, governador, essas medidas que o senhor vai anunciar hoje à tarde, tem mais restrição ou não? A mobilidade urbana? Atena, eu prefiro, se você não ficar aborrecido comigo, fazer o anúncio completo com todas as explicações. Entendi. Às 12h30. Você sabe que um desafio aí para complementar uma informação para você, que é um grande comunicador, num processo de guerra, numa crise como essa, comunicações claras, completas e objetivas são fundamentais, salvam vidas. Então as informações serão dadas de maneira completa. Por essa razão, não é para privilegiar este ou aquele, ao contrário, é para disseminar
e a sua equipe poderá estar presente, como aliás tem estado. Todo o sistema Bandeirantes de Comunicação tem cumprido, aliás, brilhantemente a informação correta, sem dramatizar e orientando os brasileiros de São Paulo e os brasileiros dos outros estados também. Governador, bom dia para o senhor e que Deus nos ajude num momento difícil como esse, governador. Amém. Muito obrigado, Datena, obrigado ao Garrafa, obrigado a toda a sua equipe técnica, obrigado a você, ouvinte do programa do Datena aqui na Rádio Bandeirantes. Aproveito para renovar mais uma vez. Se puder, fique em casa, siga a orientação da sua empresa, da sua instituição, seja órgão público ou órgão privado. Fique em casa, se você puder, evidentemente, aqueles que têm funções, representação e são essenciais, mas não havendo necessidade, fique em casa, em resguardo, crie novos hábitos, ligue a televisão, ligue o rádio, leia livros, leia revistas, leia jornais, compartilhe alguns momentos com a sua família, faça aquilo que você talvez não tenha feito ao longo dos últimos anos, crie novos hábitos, fique em casa, proteja a sua saúde e nos ajude a superar essa grave crise. Obrigado, Datena, um bom dia a todos.